Muito bom dia. Bom dia para você que veio. Bom dia para você que nos assiste de casa, nesta manhã fria e abençoada. Nós queremos continuar o estudo que a gente vinha fazendo no nosso último encontro. Eu quero fazer uma rápida, mas bem rápida mesmo, revisão, uma rápida recapitulação do último ponto que a gente trabalhou. Nós trabalhamos assim meio correndo no finalzinho da nossa última aula, e eu quero recapitular bem rapidinho para a gente poder continuar então no dia de hoje. Nós terminamos a nossa última aula falando sobre passos para alguém se tornar membro da igreja. Então nós queremos orientar você que ainda não é membro da igreja a dar esses passos. Esses passos colocam você no contexto da comunidade e nesses estudos, na continuação desses estudos, nós vamos dar a você o entendimento de algumas outras coisas que são básicas. E para que você entenda o que é ser membro da igreja, o que significa o batismo, por que a gente celebra a Santa Ceia. Esses pontos são fundamentais para você se situar, para você entender qual o significado do passo que você está dando. E essa matéria ela é importante também para aqueles que já são da igreja, para que possam relembrar aquilo a decisão que tomaram, o passo que deram, e lembrar com entendimento. Pode ser que no momento em que você chegou na igreja, você fez tudo isso, mas talvez não teve tanto tempo para refletir, pode ser que tenha sido muito rápido, pode ser que você não estivesse assim muito conectado naquilo que você estava aprendendo, porque é normal quando a gente está emocionado, quando a gente está assim empolgado com alguma coisa, às vezes a gente não para refletir o suficiente. Então é importante, você que é membro da igreja também, para que você possa relembrar e, quem sabe, aumentar o seu entendimento dessas questões. Então, para que uma pessoa se torne membro da igreja, em primeiro lugar, é preciso que ela tenha recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nós precisamos crer em Jesus. A fé que Deus exige de nós é uma fé no Senhor Jesus. Não é qualquer tipo de fé, mas é a fé no sacrifício de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar e pelos nossos pecados. Então essa é a fé que Deus espera de nós, a fé que Deus nos capacita a ter. É a fé em Jesus Cristo como aquele que é tão poderoso para salvar, que Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele é suficiente. Ele é o único Salvador. Isso quer dizer que não há outro meio de salvação, não há outro caminho para a salvação a não ser o Senhor Jesus. Como nós aprendemos em João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar ao Pai a não ser por mim. Então a gente chega a Deus por meio de Jesus. Ele é o único caminho. Isso é básico. Não é? Todos os cristãos verdadeiros entendem esta passagem que Jesus diz que Ele é o único caminho. Então, para que você seja membro da igreja, primeiro, você precisa ter entendido isso. É preciso que você entenda quem é Jesus, que Ele é o próprio Criador que se tornou um ser humano. Como diz lá no início do Evangelho de João, que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. E logo mais adiante ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Criador se tornou um de nós.
Então, para ser membro da igreja, a gente espera que você compreenda o pilar fundamental do cristianismo, que é Jesus Cristo, o próprio Deus que se tornou homem e que morreu nos substituindo e recebendo a condenação que nós merecíamos pelos nossos pecados. Como João Batista anunciou, quando ele viu Jesus chegando, e ele fala para os seus discípulos: aquele que está vindo ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos entendiam bem isso, porque na religião de Israel, todos os pecados eram perdoados quando você levava um cordeiro ao templo para ser sacrificado no seu lugar. O cordeiro era o seu substituto. O cordeiro morria no seu lugar. O cordeiro recebia a condenação que os seus pecados mereciam. Só que se você pecasse novamente, você teria que trazer outro cordeiro, e isso não tinha fim. Por quê? Porque aquele sacrifício era imperfeito. Ah, mas por que Deus fez isso? Para a gente entender que o pecado é coisa séria. Que o pecado, ele tem um custo alto. O custo de uma vida, que deveria ser a nossa, mas por amor de nós, Deus providenciou um substituto. No Antigo Testamento eram os cordeiros mesmo. No Novo Testamento veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu de uma vez por todas, não precisa repetir o seu sacrifício. O seu sacrifício foi suficiente para trazer perdão de todos os nossos pecados, os presentes, os passados e os futuros. Então, é esse o tipo de fé que você deve buscar. É esse o tipo de entendimento que leva à fé. Essa fé com entendimento é que a gente espera de uma pessoa para que ela se torne membro da igreja. Em segundo lugar, para você ser membro da igreja, você deve estar frequentando regularmente os cultos. Ou seja, aquele que se torna membro da igreja é alguém que já está inserido na comunidade. É alguém que já faz parte, é alguém que já está entre nós. Não é uma pessoa que cai de paraquedas no dia e todo mundo olha e fala: de onde saiu esse? Não, é alguém que já está, que a gente já conhece, porque começou a frequentar, porque está entendendo, porque está querendo saber mais da palavra do Senhor e por isso está assim no nosso meio. E em terceiro lugar, você, para ser membro da igreja, você deve participar destes estudos bíblicos preparatórios. Por quê? Porque a gente entende que a fé deve ser exercida com entendimento. E lógico, nesse período em que a gente dá esses estudos, você não vai talvez entender todas as coisas, mas você vai entender algumas que são elementares, algumas que são fundamentais, algumas que são básicas. E depois, o resto, a gente vai aprendendo na caminhada. A vida toda, a gente não para de aprender. A vida toda, a gente não para de estudar e aprender, e à medida que estudamos e aprendemos, nós crescemos no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Então é preciso que você participe desses estudos, porque esses estudos vão dar a você o entendimento básico que leva à fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Então, nesses estudos nós estamos observando a palavra, estamos ministrando a palavra, ensinando a palavra, e à medida que você entende essa palavra, a sua fé se solidifica, a sua fé se fundamenta, a sua fé fica estável. Por isso que a gente pede aos membros da igreja, aqueles que querem ser membros da igreja, que participem desses estudos, para que eles tenham o mínimo de entendimento necessário para saber o chão em que estão pisando e para que pisem nesse chão com convicção. Tá certo? E depois, em quarto lugar, é preciso que você esteja dando um bom testemunho da sua fé, porque o evangelho que salva é o evangelho que transforma. O evangelho que salva é o evangelho que muda a vida. A fé muda a vida. A fé muda as atitudes. A fé transforma. A evidência da fé é aquilo que você faz. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que Tiago quer dizer com essa frase?
Ele diz o seguinte: fé exige ação. A gente age de acordo com aquilo que a gente crê. A gente faz aquilo que a gente acredita. Então, a gente espera um mínimo de evidência de que o Evangelho transformou sua vida. É claro que nem nós que estamos aqui há mais tempo somos perfeitos. E a gente não pede que você seja perfeito. Ninguém é perfeito. O único perfeito foi o Senhor Jesus. Ele foi impecável. Ele não pecou. Ele obedeceu ao Pai por completo, 100%. A nossa porcentagem é muito menor. Mas nós contamos com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que nos ajuda. E a gente, quando falha, a gente pede perdão a Deus. Às vezes a gente pede perdão aos irmãos e a gente continua a nossa caminhada, não é? Aqui não tem ninguém perfeito e ninguém vai exigir de você perfeição. Mas a gente espera que o Evangelho transforme algumas áreas básicas da sua vida, assim, de imediato, não é? Então, como eu citei como exemplo da última vez, a pessoa chega e fala assim: olha, eu quero ser membro da igreja, só que eu tenho 3 mulheres, uma em cada cidade. Tem problema? Tem, porque você então não entendeu o Evangelho. Sua vida está desorganizada. O pecado desorganizou sua vida. Você precisa arrumar isso daí. E isso vai ser uma evidência de que realmente você abraçou o Evangelho. Uma pessoa que chega assim: olha, eu quero ser membro da igreja, mas eu fumo maconha. E você vai dizer: olha, escolha sua, você é livre para fazer o que você quiser. Só que se você pretende continuar agindo dessa maneira, nós concluímos que você não entendeu o Evangelho ainda. Você não tem um único Senhor que é Jesus. Você tem um vício que é Senhor da sua vida. Então você precisa romper com isso. Com a ajuda de Deus você vai conseguir. Mas se você pretende continuar vivendo assim, nós concluímos que você não tem a fé que transforma. Você está querendo, não entendi. Me explica melhor o que você está querendo. Então, algumas mudanças a gente espera ver que são básicas. Lógico, ninguém muda tudo da noite para o dia. A palavra de Deus vai nos transformando, vai transformando as nossas atitudes, o nosso comportamento, a maneira da gente tratar as pessoas. Tudo isso o Evangelho vai transformando. Mas tem coisas que são muito evidentes. E pelo menos essas coisas que são muito evidentes, a gente espera que você tenha vencido, não é? E uma delas que a gente espera é a questão de honrar aquilo que Deus honra. Então, em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isso essa tradução que eu li agora foi Almeida, Revista e Atualizada. Quando nós abrimos, por exemplo, lá na tradução da linguagem de hoje, que é o texto que nós adotamos para a leitura pública, por ser uma linguagem que comunica mais, porque nós gostaríamos que aqueles que estão fora do contexto da igreja compreendam a palavra de Deus. E às vezes nós temos algumas traduções muito antigas, com uma linguagem bem mais antiga que às vezes dificulta o entendimento. E essa linguagem de hoje, como o próprio nome diz, ela tenta transmitir essas mesmas verdades numa linguagem mais acessível, mais fácil, mais prática, especialmente para os iniciantes. Então, aqui na tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: que o casamento seja respeitado por todos,
e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Então, duas coisas aqui. Primeiro, a honra ao matrimônio, respeito ao matrimônio. Então, o casamento tem sido desprezado pela nossa sociedade. Aliás, a família tem sido desprezada e, em muitos grupos, tem combatido a família. Querem que haja um fim na família. Eu citei outro dia aqui não me lembro se era uma psicóloga, uma psicanalista, dizendo que o ser humano não precisa ter relacionamentos duradouros. Ou seja, pode ficar trocando de parceiro, e ela arriscou a dizer que a família não vai ter espaço na sociedade que está sendo construída. E nós não podemos concordar com isso, porque a família é um princípio bíblico. De acordo com as Escrituras, a família foi construída por Deus. Deus criou o homem e, depois que ele formou a mulher, o que ele fez? Levou a mulher até o homem. E ali está implícito a celebração do primeiro casamento. Então, o casamento não é uma questão cultural, ele é uma questão supracultural, é uma questão que tem a ver com a revelação de Deus. Então, Deus deseja que a gente tenha relacionamentos duradouros. Esse é o ideal. É claro que a gente conhece pessoas que falharam nisso. A gente conhece pessoas que sofreram com uma separação. E a gente tem que ter misericórdia, a gente precisa acolher as pessoas que sofreram desta maneira e cuidar delas e ajudá-las a superar os traumas. Mas nós reafirmamos os valores bíblicos de que a família é uma ideia de Deus, o casamento é uma ideia de Deus. E nós não queremos ceder às ideias da cultura, aos valores da cultura. Porque a cultura foi eliminando o casamento. Então, nós somos a favor do casamento e não acreditamos que devemos ceder aos valores da cultura, porque a cultura aceita que pessoas morem juntas sem ser casadas. A cultura agora até oficializou aquilo que a gente chama de união estável. União estável não é casamento. Então a gente volta a dizer que, como cristãos, devemos honrar o casamento. E muitos que têm vindo à nossa comunidade, nessa condição de pessoas ou que moram juntas, ou que estão numa situação de concubinato, ou numa situação de amaziamento, ou numa condição de união estável, ao conhecerem os princípios e valores do Evangelho, ao verem que o casamento deve ser honrado, essas pessoas prontamente se dispõem a oficializar a sua união, a tornar a sua união um casamento, a se casar, inclusive no civil. E muitos ainda vêm e pedem que o pastor dê uma bênção, porque entendem que só a assinatura do papel não é suficiente, é preciso que haja a bênção de Deus. Então, desde os tempos antigos, aqueles que queriam se unir pelo matrimônio iam até o altar para pedir que Deus estivesse abençoando aquela união. Então, aquele que tem fé, ele coloca Deus em tudo. Então, casamento de crente tem oração, aniversário de crente tem oração. Então, as pessoas que amam a Deus, elas querem colocar Deus em todas as celebrações da sua vida. E querem colocar Deus nos momentos mais importantes da sua vida. E é por isso que nós reafirmamos o valor do matrimônio, o valor do casamento. E aqueles que têm compreendido as Escrituras
não tem dificuldade nenhuma de dar esse passo. E eu tenho assim uma lista de casais que se casaram depois de estarem juntos por muito tempo e que pediram que o pastor fosse lá e abençoasse. Então, eu me lembro uma vez que eu fiz eu dei uma bênção matrimonial para um casal. Ele tinha, acho que mais de 80 anos, e foi um caso interessante. Esse senhor, ele era casado, e a sua esposa sumiu no mundo, desapareceu. E ele depois veio a se converter. E depois que ele se converteu, ele estava junto aliás, antes de se converter, ele se juntou a uma outra mulher, e aí quando ele se converteu, ele disse: eu preciso consertar isso na minha vida. E aí nós fomos falar com um advogado, e o advogado conseguiu regularizar a situação dele, né? A sua primeira esposa tinha desaparecido já fazia muitos anos, e ele não tinha conseguido resolver isso, e nós conseguimos resolver essa questão, e ele pôde se casar com aquela que era de fato a sua esposa, e nós, num culto de domingo, nós os chamamos à frente e os abençoamos. E eu me lembro que naquela ocasião eu falei a respeito de Abraão que foi chamado por Deus ali com mais de 70 anos e que teve um filho com 100 anos e Sara com 90 anos. E eu não me lembro exatamente da mensagem toda, mas eu me lembro que eu falei de Abraão, e eu falei que nunca é tarde para você consertar uma coisa se ela está errada na sua vida, nunca é tarde demais. E eu pude dar a bênção para aquele casal, ele com mais de 80 anos, não me lembro a idade da esposa, mas eles fizeram questão de vir à frente da igreja, porque queriam receber uma bênção de Deus para a sua união, e se sentiram satisfeitos de estarem com aquela situação regularizada. Então, aquele que entende o Evangelho, para ele não é barreira, não tem problema nenhum, isso não é nenhum esforço grande, ele está apenas honrando o matrimônio, honrando o matrimônio. Então, nós entendemos que isso é importante, e nós entendemos também que a pessoa que vai se unir à igreja, ela precisa ter vencido alguns vícios. Tem alguns vícios que a vitória sobre esses vícios demonstram a vitória da fé. Então, a questão de alguns vícios, muito obrigado, a questão dos vícios, a questão daquilo que eu citei, as impurezas do mundo, quem roubava não roube mais, quem era rude não seja mais rude, quem era desrespeitoso não seja mais desrespeitoso, quem falava palavras que faziam mal aos outros não fale mais, quem tinha ódio aprende a perdoar. Então, o Evangelho vai colocando a vida da gente em ordem, vai colocando ordem na nossa vida. Então, aquele que vivia uma vida impura, ele abandona a impureza por amor de Jesus. Abandona aquelas coisas que não fazem parte dos princípios e valores cristãos. E aí, nós citamos, na nossa última aula, Romanos 12. E eu queria repetir esse versículo, porque ele é muito importante, ele é fundamental para o nosso entendimento dessa mudança que Deus faz na vida da gente, que é uma evidência da fé. Então ele diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Não é para a gente se oferecer a Deus pela metade, só uma parte. Ofereçam-se completamente a Deus como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. Eram animais mortos que eram oferecidos no altar.
O que Deus pede para a gente? Que a gente se ofereça no altar, mas como um sacrifício vivo. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo no altar. Vivo, dedicado ao seu serviço, quer dizer, santo. Tudo aquilo que era separado e dedicado a Deus recebia esse nome de santo. Então, que a gente seja, com a nossa vida, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Numa outra tradução, o culto racional. E essa mesma tradução às vezes aparece como culto espiritual, porque a palavra que é usada ali, ela está relacionada à entrega, à adoração, a uma atividade espiritual que é feita com entendimento. Depois ele diz no versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, a fé muda a nossa mentalidade. A fé muda a maneira da gente enxergar as coisas. Nós poderíamos dizer que a fé muda a nossa cosmovisão. A maneira da gente entender a vida, a maneira da gente entender a história, a maneira da gente entender o mundo. Tudo isso muda quando a gente tem o entendimento das Escrituras. Então, permita que Deus transforme você por meio de uma completa mudança, de uma completa renovação na mente. Por isso que nós precisamos das Escrituras. As Escrituras renovam a nossa mente. Elas melhoram o nosso entendimento. Elas abrem a nossa compreensão. Então, é essa mudança. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente não deve mais viver como vivem as pessoas que estão neste mundo. Ou seja, a gente não abraça mais os mesmos valores da sociedade, os mesmos valores da cultura. A gente tenta ser melhor. A gente tenta fazer as coisas de um jeito melhor. Então, é por isso que nós colocamos algumas exigências, alguns sinais básicos de que realmente você abraçou o Evangelho. Coisas muito simples de serem resolvidas, como, por exemplo, regularizar civilmente a sua situação conjugal. E, além disso, nós não aceitamos pessoas que, além do Evangelho, tenham outro tipo de filosofia de vida, sigam outras filosofias religiosas. Então, nós entendemos a suficiência do Evangelho. Eu contei o exemplo de uma senhora que ela chegou e falou: olha, eu sou membro da igreja evangélica tal, mas eu também frequento uma outra filosofia oriental. E eu disse: olha, a senhora está enganada. Ou a senhora não entendeu o Evangelho, ou a senhora não entendeu essa filosofia. Porque são coisas completamente diferentes. Se a senhora quiser seguir essa filosofia, a senhora é livre, fica à vontade. Mas as duas coisas, nós entendemos que isso é incoerente. Então, nós não recebemos pessoas que, além do Evangelho, têm uma outra filosofia religiosa, seguem uma outra filosofia religiosa. E, além disso, pessoas que façam parte de alguma sociedade secreta ou esotérica. O que é uma sociedade esotérica? É aquela sociedade que você só sabe o primeiro passo. Para saber o segundo passo, você tem que dar o primeiro para saber o segundo. Para saber o terceiro, você tem que... Não revela tudo, não mostra tudo. Você só vai aprendendo as coisas novas à medida que você vai entrando mais. Então, esse tipo de sociedade secreta, que muitas vezes essas sociedades secretas têm um pano de fundo religioso, normalmente advindo do paganismo, e nós então
deixamos a pessoa escolher. E se ela quer fazer parte da igreja, então ela vai abrir mão dessas coisas que não são coerentes com o Evangelho, que não combinam com o Evangelho. Um outro texto que eu mencionei foi 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Então, me perdoem por ser repetitivo, mas tem coisa que a gente precisa ver de novo, né? Que a gente precisa enfatizar. Então, 1 João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, a palavra mundo aqui, ela se refere a uma estrutura social organizada que se opõe ao Evangelho, certo? Esse é o sentido da palavra mundo aqui. É a sociedade organizada para rejeitar o Evangelho. Então, nós não seguimos esses princípios que rejeitam o Evangelho. E é nesse sentido que nós não devemos amar o mundo, as coisas que estão no mundo, aquelas coisas, atitudes, comportamentos que não agradam a Deus, que não estão em conformidade com a revelação de Deus. E, finalmente, o último passo aqui, para que você se torne membro da igreja, você passa pelo batismo e pela pública profissão de fé. E nós vamos falar, a partir de agora, sobre isso, né? O batismo e a pública profissão de fé marcam o primeiro passo, a sua iniciação, a sua entrada para o corpo de Cristo. Então eu vou falar primeiramente sobre a pública profissão de fé e depois nós vamos falar sobre o batismo e vamos explicar isso bem, tá bom? Então o que é a pública profissão de fé? Pública, porque não é escondida. Profissão aqui é uma palavra que tem o significado de confissão. Professar a fé significa confessar a fé. Então, a pública profissão de fé é uma confissão pública da sua fé. Então, a pública profissão de fé, primeiro, é um ato de obediência à vontade expressa do Senhor Jesus aos seus seguidores. Nós já vamos ver isso biblicamente. Jesus espera que aqueles que o seguem não escondam a sua fé. Ou seja, nós não somos chamados para ser agentes secretos de Deus. Agente secreto de Deus é anjo, porque o anjo está em todo lugar ali e ninguém sabe que ele está ali. Se nós somos cristãos, nós devemos não passar despercebidos, mas se houver oportunidade e se alguém nos perguntar, nós devemos responder sobre a nossa fé. Nós devemos afirmar a nossa fé publicamente. Então, a pública profissão de fé é o seguinte: você que aceitou o Evangelho, você fala do Evangelho e reconhece Jesus como seu Senhor, seu Salvador e o seu Mestre. E isso é algo que deve acontecer no dia a dia, lá no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, no seu quarteirão, nos lugares onde você vive, com os seus amigos. Você não deve esconder a sua fé. Você deve, se houver oportunidade, falar
do amor de Deus para as pessoas, compartilhar a sua fé. E às vezes, se não houver oportunidade também, de repente você pode criar uma oportunidade para fazer isso, né? Então, a pública profissão de fé, ela é justamente isso. A pública profissão de fé, ela, como eu falei, ela é algo da vida, do dia a dia. Mas ela, quando uma pessoa vai se tornar membro da igreja, a pública profissão de fé acontece num momento solene do culto. Ou seja, é um momento em que a pessoa vem aqui à frente, nós estamos num lugar público, num lugar aberto, acessível. Qualquer pessoa que estiver passando aí na rua e olhar a porta aberta e tiver vontade de entrar, ela pode entrar. Não há restrições, nós não temos ali alguém pedindo uma senha. Não, você entra livremente, então este é um lugar público. E neste lugar público, então, acessível a todas as pessoas, você vem aqui à frente e afirma: não, eu creio que Jesus morreu na cruz, no meu lugar, e eu abraço essa fé. Mais ou menos assim, com outras palavras um pouco diferentes, mas nesse momento em que você faz essa confissão pública, você é recebido como membro da igreja. Tá certo? Então essa é a pública profissão de fé. Mas não precisa ficar apavorado que eu ajudo, tá? Eu vou dizendo quais são as coisas que você deve afirmar e você vai repetindo aqui do meu lado. Eu vou estar aqui do seu lado para te apoiar. Não precisa ficar com vergonha, nem apavorado, nem com medo. É uma coisa muito simples e que traz muita alegria para a nossa comunidade. A gente fica muito feliz de receber pessoas novas, de ver pessoas novas se comprometendo com Jesus e confessando a sua fé em Jesus Cristo. Então eu queria falar 3 coisas a respeito da pública profissão de fé. Em primeiro lugar, a pública profissão de fé é uma exigência de Jesus. Jesus exigiu que os seus seguidores proclamem a sua fé publicamente. E como que é isso? Vamos olhar em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Abra aí em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Eu vou pegar aqui nas 2 versões, só para a gente tirar proveito das 2 traduções, tá bom? Mateus 10, versículos 32 e 33. Então, na linguagem de hoje, diz assim: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Ficou muito claro, não é? Muito claro. Então, afirmar publicamente. Na tradução Revista e Atualizada, o texto está dessa maneira: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que afirmar publicamente que pertence a mim. Então, Jesus fez uma exigência aos seus seguidores, que nós devemos afirmar
publicamente. Não devemos nos esconder, não devemos negar Jesus diante das pessoas. Mas sempre que for necessário, nós devemos afirmar a nossa fé. Mas como é que eu faço? Eu estou num meio lá que todo mundo fala mal dos cristãos. E aí? Eu vou dizer que eu sou cristão? Vou dizer com respeito e se as pessoas me conhecem e elas não estão vendo em mim uma atitude errada, o fato de eu me afirmar como cristão vai talvez levá-las a pensar que se o que elas estão dizendo, a maneira como elas falam mal dos cristãos, se realmente procede. Se elas não estão simplesmente generalizando, não é porque encontraram um cristão incoerente e elas estão dizendo que todos são incoerentes. É a mesma coisa, eu já falei aqui, né? Outro dia saiu uma notícia de alguns policiais corruptos que foram presos. Agora eu vou dizer que todo policial é corrupto? Isso é um erro, não é? Então eu sei que a grande maioria são homens honrados e bons profissionais e que fazem bem o seu trabalho. Então, às vezes, não é porque age mal que eu vou condenar todos. Então, que a gente leve as pessoas a pensarem assim também. Pode ser que elas conheçam muitos cristãos incoerentes, mas isso não tira, isso não invalida a verdade do Evangelho. O Evangelho realmente transforma. É que talvez algumas pessoas não receberam uma explicação do Evangelho. Elas se consideram cristãs, mas elas não vivem o Evangelho, porque talvez ninguém ensinou a elas o que é de fato o Evangelho, ou elas não conheceram a Bíblia o suficiente, não é? Mas nós devemos buscar ter uma vida coerente com o Evangelho. Devemos ser boas pessoas, pessoas que fazem o bem. Se lá na sua empresa um está tentando puxar o tapete do outro, você como cristão não fará isso. Não fará isso. Mas se eu não fizer isso, vão puxar o meu tapete. Está nas mãos de Deus. Eu não vou fazer isso, porque não vou trair os meus princípios. Se puxarem meu tapete, Deus me dá outro emprego. Mas eu não vou trair os princípios do Evangelho. Então nós devemos ser coerentes. Sempre fazer o bem, sempre viver os princípios do Evangelho, sempre tratar as pessoas com respeito e com amor. Não permita que as dificuldades e as pressões façam você negociar princípios que para nós são básicos e caros. Os princípios de viver como Jesus viveu. E nós estamos tentando imitar Jesus. A gente acho que não vai conseguir fazer isso de maneira completa, mas a gente pode continuar tentando, não é? É esse o nosso alvo, é isso que nós perseguimos. E a gente vai falhar, mas nós vamos continuar tentando ser como Jesus. Então, a pública profissão de fé é uma exigência de Jesus, é confessar as pessoas diante dos homens. Então, essa confissão, ela não é apenas aqui no culto, no momento que uma pessoa vai ser recebida. Ela é no dia a dia, aonde a gente estiver, com as pessoas com quem a gente se relacionar. Isso é algo natural para a gente. A pessoa está com uma dificuldade, puxa, eu vou orar por você, porque eu creio que Deus responde às orações. É uma coisa natural, você não vai falar isso só para que a pessoa fique pensando alguma coisa. É algo que vai sair de você, é algo que vai fazer parte de você no seu dia a dia. E vai acontecer que pessoas vão nos rejeitar só por isso. Agora, Jesus falou, se o mundo me rejeitou, é normal que rejeite vocês também. Então, se tivermos que ser rejeitados, paciência. Mas nós não podemos negar o nosso Senhor, que nos salvou, que nos deu esperança, que nos deu uma vida diferente, que nos colocou numa situação melhor do que a gente estava, não é? Que nos ajudou a entender a verdadeira felicidade, que é o relacionamento
com Deus. E quando você se afirma cristão, pode ser que a pessoa tenha preconceito, pode ser que a pessoa te rejeite, pode ser que a pessoa te prejudique. E nós vamos viver assim. É assim, sempre foi. Em toda a história, os cristãos foram perseguidos. Não é normal que nós estejamos vivendo num tempo em que isso não aconteça. Não é normal. Em algum momento, nós seremos de novo perseguidos. Porque essa é a história do mundo. Essa sociedade, essa cultura, ela se organiza de tal maneira, ela cultiva pensamentos de tal maneira que os cristãos são excluídos. Então, abraçar a fé em Cristo significa prepare-se para ser excluído, prepare-se para ser cancelado, prepare-se para ser rejeitado, prepare-se para ser odiado. Se isso não acontecer, melhor. Mas o normal é que aconteça. Então, prepare-se para isso e viva feliz com Jesus, porque se todo mundo rejeitar você, mas você estiver em paz com Deus, então está tudo certo. Segunda lição que eu quero falar aqui sobre a pública profissão de fé. A pública profissão de fé é uma necessidade. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, ele mostra que a pública profissão de fé é necessária para a nossa vida cristã. Então, em Romanos 10, versículos 9 e 10, Romanos 10, versículos 9 e 10, diz assim, na Revista e Atualizada, tradução Revista e Atualizada: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que Paulo está dizendo aí? Que a fé verdadeira, ela não acontece somente numa atitude silenciosa do coração. Não, eu tenho uma fé lá dentro, e essa fé fica bem guardada aqui. Tá, tudo bem, você tem uma fé, mas a fé verdadeira, ela não se limita ao coração, ela sai pela boca. A fé verdadeira é uma fé que é transmitida. Se você crê com o coração, você confessa com a boca. É mais ou menos isso, esse o sentido aqui, né? Na linguagem de hoje, ele traduziu assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Certo? Então, crê com o coração, fala com a boca. Quem crê com o coração, fala com a boca. O falar da fé, o falar de Jesus, anunciar a ressurreição de Jesus é uma consequência de uma fé verdadeira do coração. Tá certo? Agora, não tenha medo. Não tenha medo de ser criticado. Não tenha medo de ser rejeitado por causa da sua fé. Porque muitas pessoas que hoje estão no caminho do Senhor, estão porque alguém teve coragem de falar de Jesus para ela. E essa pessoa hoje é grata. E essa pessoa muitas vezes foi um dos que atacou, foi um dos que rejeitou, mas depois aquela palavra foi como uma sementinha no seu coração que transformou a sua vida. Então, os seus inimigos
serão reconciliados com você quando eles entenderem o Evangelho. Quando eles entenderem que nós não queremos o mal das pessoas, mas nós queremos o bem das pessoas. E em terceiro e último lugar, a pública profissão de fé é condição para uma evangelização honesta. Em outras palavras, quando eu falo para uma pessoa, olha, entregue sua vida a Jesus, venha para o caminho de Deus. Ela pergunta, mas e você? Aí você dá uma desculpa, não, essa que é, eu ainda não sei o quê. A pessoa vai dizer, mas espera aí, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Ela vai dizer, mas é bom só para mim, para você não é bom? Você está dizendo de uma coisa que é boa para mim, mas não foi boa para você? Você não está sendo honesto. Você vai dizer, não, eu me comprometi com o Evangelho, eu estou aqui, eu sou membro da igreja, eu afirmei a minha fé publicamente, eu estou comprometido com o Evangelho. E eu recomendo a você que me siga, recomendo a você que dê o mesmo passo que eu dei, porque valeu a pena. Eu estou no caminho do Senhor e nunca me arrependi. E eu tenho certeza que todos que estão aqui diriam o mesmo que eu estou dizendo. Diriam, eu estou no caminho do Senhor, graças a Deus, não me arrependo. E se tivesse que entrar para esse caminho de novo, eu o faria. Por quê? Porque nada é mais precioso do que o meu Jesus. O Senhor fala em Marcos 16:15, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Em Mateus 28:19, vão e façam discípulos de todas as nações. Em Atos 1:8, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Testemunha é aquele que conta o que viu, o que viveu, o que presenciou. Eu não posso ser testemunha de algo que eu não vi. E o que foi que eu vi? Eu vi, Jesus me salvou. Eu vi quem eu era e quem eu sou. Eu percebi que eu fiz muitas coisas erradas, mas eu me arrependi, porque o Evangelho deu um rumo, um parâmetro para a minha vida. E hoje eu ando no caminho de Deus, no caminho da luz. E alguns de nós podem dizer, não, eu abracei o Evangelho, mas ali nos primeiros anos eu não estava entendendo direito. A minha vida estava, eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu ainda era uma pessoa muito incoerente, mas Deus trabalhou minha vida. Eu me arrependi, eu consertei o que estava errado. E hoje eu ando na luz. É isso que conta. É isso que vale a pena. Então, a pública profissão de fé é uma exigência de Jesus, é uma necessidade e ela é condição para uma evangelização honesta. Tá bom? Hoje ficamos por aqui. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor que nos orienta e nos desafia. Às vezes, ó Deus, o Senhor nos pede coisas que a gente acha difícil, mas diante de tudo que o Senhor fez por nós, nada que a gente tenha que fazer será difícil. E nós abrimos mão da nossa vontade, dos nossos pensamentos, para fazer a Tua vontade, para agradar o Senhor e para honrar o Senhor e a Tua palavra. Por favor, nos capacita, porque nós somos fracos, somos pecadores, somos imperfeitos e nós precisamos muito da Tua ajuda para nós vivermos estas coisas que nós estamos estudando. Nós queremos tentar, queremos continuar tentando e por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a vencer as nossas limitações. Por favor, nos ajuda, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, um bom domingo para você.